Bom, pessoal, então vamos começar a falar aí um pouquinho do quanto a gente focar em canais de aquisição, e eu nem digo, a gente vai falar muito de canal de aquisição aqui nesse bate-papo, mas eu falo além disso, né? Os três pilares de um e-commerce é sempre um canal de aquisição, retenção e monetização. Mas o que eu vejo no mercado hoje é que realmente o canal de aquisição ele está muito negligenciado. E quando eu falo negligenciado, é que com o boom que a gente teve no e-commerce, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, que a compra online foi muito disseminada e as pessoas começaram a se acostumar, tiveram a passar a ter esse comportamento de compra, né? Houve um crescimento muito significativo do tráfego pago, né? E hoje eu não sou contra o tráfego pago de jeito nenhum, eu acho que ele é um dos pilares que fortalecem um e-commerce, né? Porque é uma forma de entregar o teu produto, a tua marca, o teu propósito de uma forma escalável, então consegue entregar para muita gente, mas a gente sabe, todo mundo que está no jogo do e-commerce aí, que cada vez mais o aumento do CAC nesse canal de aquisição está ficando cada vez mais insustentável. Então, o que eu vejo é muitos e-commerce até com faturamento significativo, faturando seus 500, 700 mil por mês, só que, ao mesmo tempo, com uma dependência absurda de tráfego pago e se vendo cada vez mais apreensivos, porque tu não tem um faturamento sólido, porque o CAC está mais alto, não consegue performar e focado muito na parte de campanhas, então o tráfego pago passa a ser o e-commerce, esquece de todo o resto e é todo um ecossistema enorme por trás do e-commerce, que não é só o tráfego pago. O tráfego pago, eu sempre falo, é uma das fontes de aquisição de novos clientes, né? E acaba que tira o olho de outras pontas e passa a ser só tráfego pago. Então, o nosso objetivo principal aqui é que vocês consigam realmente olhar além do tráfego pago e conseguir ver um horizonte para outras fontes outros canais de aquisição, né? Que é o que torna um negócio frágil, um e-commerce frágil e um negócio inteligente. Que a partir do momento que você tem várias fontes de aquisição, você não tem uma dependência, você diminui o CAC, porque ele vai ser diluído em diferentes fontes. Algumas fontes de aquisição um pouquinho mais caras, outras mais baratas, então uma vai compensar a outra, e no final do dia tu vai ter um CAC mais equilibrado, né? E tu não fica tão na dependência de uma única fonte, que é um perigo, né? Tá em cima de só um pé só, e se alguém vir e chutar esse pé, pronto, caiu, né? Então é um convite realmente para pensar além do tráfego pago. E voltando, não tenho nada contra tráfego pago, inclusive a grande maioria dos meus mentorados aí tem como uma boa parcela de faturamento do tráfego pago, isso não é um problema, né? O problema é quando fica só no tráfego pago e não olha para outros lados, né? Então a gente entra aqui num problema hoje geral, que é o que a gente veio falando aqui, que é o risco e a dependência do tráfego pago, o quanto isso pode impactar no negócio, né? E quanto hoje em dia é tão difícil escalar na mídia paga, né? O quanto hoje está cada vez mais complicado. A gente fala com diversos mentorados nossos e eles chegam com uma situação que trava ali num ROAS e o ROAS só cai, não tem o que faça, pode fazer com criativo de tudo quanto é forma, estático, vídeo, troca criativo de 2 em 2 dias, todas as estratégias realmente não consegue, e é o que a gente fala, olha para o lado, tira o cabresto e olha para o lado, né, que vai encontrar algumas soluções aí, e é o que a gente vem trazer nessa aula, tá? O que a gente fala aqui? Em canais de inteligência de aquisição, né? São canais que são subaproveitados no mercado hoje, né? Elisa, mas quais são esses canais que são subaproveitados? Tem uma diversidade deles e se tu for a fundo, tu sempre vai encontrar. E eu sempre falo, não é todo canal de aquisição que funciona para todos os nichos de e-commerce, mas a grande maioria funciona. Tem alguns que uma indicação vai dar mais certo, tem outros que uma collab vai dar mais certo. Mas hoje, se eu fosse colocar numa lista aqui os 5 canais subaproveitados do mercado,
é que o canal do Indique Ganhe, ele é muito subaproveitado. Por quê? Se o teu produto é bom, se tu fidelizou o teu cliente, se realmente tu tá resolvendo uma dor e não só vendendo um produto, a indicação, ela é fato que vai acontecer, né? Ele é fato. Ele é um canal de aquisição de custo quase zero. Por que quase zero? Porque tu vai dar uma retribuição para quem indicou e para quem recebeu a indicação. Mas com certeza esse percentual, normalmente um percentual, enfim, tem marcas que trabalham com brinde, tem marcas que trabalham com diversas possibilidades do Indique Ganhe, mas se tu trabalhar com uma porcentagem de desconto, com certeza ela vai ser muito menor que o teu CAC na aquisição do tráfego pago, se está hoje muito alavancado em tráfego pago. Então eu acho que o Indique Ganhe é uma forma de adquirir novos clientes através do que você já tem, que pode ter uma escalabilidade enorme. E tu pode ter um cliente que indica para uma pessoa, tu pode ter um cliente que indica para 20, né? Então, tu imagina o tamanho do poder de escalabilidade desse canal. Né? Influenciadoras, hoje é um mercado muito fomentado, muita gente falou no final do ano passado que as influenciadoras é um mercado que está prestes a acabar, porque as pessoas não confiam mais que as influenciadoras. Não é esse o cenário. As pessoas ainda são muito fiéis às influenciadoras que fazem um trabalho sério, e as influenciadoras podem ter um retorno muito, muito significativo dentro de um e-commerce, né? E ela vem por vários viés, né? Ela não é também só para compra, ela é para criação de comunidade, que a gente vai falar ali, é o quarto ponto, que a criação de comunidade também é uma fonte muito grande de canal de aquisição, né? Então as influenciadoras também vêm para essa parte, elas fazem o branding, elas fazem o respaldo de marca, elas fazem com que a tua marca seja vista por muitas pessoas, né? Então as influenciadoras, para mim, é um canal que tem como fazer um aproveitamento dele muito significativo. Afiliados também, porque diferente da indicação, a indicação eu gostei do produto, eu vou indicar para minha amiga, para minha mãe, para o meu pai. O afiliado não, o afiliado eu amo a marca e eu vou fazer um dinheiro com essa marca, né? Minha renda extra, o meu enfim, eu vou juntar dinheiro aqui para fazer uma viagem, eu vou fazer um afiliado de uma marca que eu amo. Então, entre esses afiliados e um bom canal de aquisição através de afiliados pode te dar uma maturidade de e-commerce muito, muito, muito grande, uma capilaridade de fomentar isso muito grande, né? E passa a ser um canal de aquisição também com um CAC, na grande maioria das vezes, com um CAC menor, né, do que hoje temos em tráfego pago. Daí entra a criação de comunidade, que eu acho fundamental, né? Por mais que, não, eu só vendo produto barato, mas mesmo assim, o preço não tem nada a ver com a criação de comunidade ou não, né? Às vezes eu recebo vários mentorados nossos, pô, dizer, mas sabe que faz sentido? Às vezes, até semana passada a gente estava atendendo um que ele tem um e-commerce de loja de roupa infantil, só que é um ticket médio mais baixo mesmo, é uma roupa de qualidade, mas o ticket não o ticket, o valor da peça é mais barata, é o público C e D, né? E a gente comentou sobre a parte de comunidade com ele, e ele falou, Elisa, mas será que meu produto é mais barato, será que a gente vai montar uma comunidade? Sim. Gerar desejo de estar numa comunidade é para ticket alto ou para ticket baixo, não tem essa diferenciação. Então, a necessidade de criar comunidade é uma fonte de leads de clientes muito alta, né? E as collabs, a collab, na minha visão, além de ter um reforço de marca muito importante, é uma troca de leads aí muito significativa entre duas marcas, né? O que é muito importante, o que faz reforço de marca e o que traz também um grande poder de aquisição de novos clientes, né? Eu sempre gosto de trazer um cliente nosso aqui que foi mentorado nosso, e ele tinha uma dependência muito grande de tráfego pago. Se eu não me engano, quando ele chegou com a gente, ele tinha uns 92% do faturamento dele em cima do tráfego pago, e a gente desenhou várias estratégias detalhadas para ele de como mudar esse cenário, e ele foi implementando cada uma delas,
E uma das estratégias que a gente implementou foi, o produto dele é um produto que ele exige uma necessidade de explicação do produto um pouco mais alta, né? Não é um produto que a pessoa compra no impulso, ela tem que pensar sobre o que ela está comprando. E a gente fez uma estratégia de um quiz, que nesse quiz a pessoa tirava todas as dúvidas do produto, e quando ele tirava a gente então no quiz o quiz jogava lá no topo do funil, trabalhava ela, tirava todas as dúvidas ali com o próprio quiz, ela deixava o WhatsApp, porque ela ganhava uma recompensa se ela preenchesse todo o quiz, além da resposta que ela teria da dúvida que ela tem sobre o produto, e ali coletava o WhatsApp e o e-mail, né? E nessa estratégia, a gente teve uma redução de 35% no CAC. Então, conseguiu a aquisição de novos leads 35% mais barato. Então, teve uma mudança bem significativa. E daí, aquela coisa que eu falei no início, não é para morrer o tráfego pago de jeito nenhum. É para existir várias casinhas de aquisição. A gente gosta de chamar de casinhas, porque cada uma, a gente enxerga que cada canal de aquisição ele tem uma estratégia, ele tem uma métrica, ele tem um dado por trás que tem que ser analisado, tem uma estratégia específica. Nem todas as estratégias do tráfego pago funcionam por uma estratégia, por exemplo, essa de quiz, WhatsApp e e-mail. Nem todas funcionam para uma indicação, nem todas funcionam para um afiliado. Então, a gente acredita que cada uma tem que ser trabalhada de uma forma específica, de um planejamento para cada canal de aquisição. Então, ele conseguiu crescer, abriu mais um canal de aquisição e ele conseguiu encontrar o equilíbrio, diminuir a dependência e a performance de tráfego pago e abrir outros canais, e um dos canais foi esse quiz aí, que foi algo bem, bem diferenciado, que deu muito certo, né? E foi um case de sucesso que a gente conseguiu com esse cliente. E daí aqui vem um questionamento que talvez a grande maioria de vocês esteja se fazendo, né? Como escolher o canal certo para escalar? E isso é muito peculiar, porque depende muito do momento do teu negócio, do tamanho da tua estruturação, né? Para que essa tomada de decisão seja feita. Ah, Elisa, mas quantos canais de aquisição eu tenho que ter? Depende muito da tua estrutura. Eu prefiro ter 2 bem trabalhados do que 10 não trabalhados. Mas o ideal seria ter 5, 6 canais de aquisição, cada um trazendo um pouquinho, que no montante você vai aumentar volume, você vai aumentar a qualidade e vai diminuir custo, né? Esse é o cenário ideal que a gente busca aí, né? E um direcionador para escolher isso, eu gosto muito sou focada em dados, né? Tem um viés muito grande de dados, e eu gosto de começar pelo canal que te entrega o mínimo de dados o suficiente para tu conseguir mensurar se esse canal é rentável ou não e se faz sentido para o teu negócio ou não. Então eu gosto de escolher aquele canal de que a gente consegue ter um mínimo de rastreabilidade para saber se ele dá certo ou não, né? Então é por esse início aí que eu gosto de dar o primeiro passo, né? Vamos lá, um pouquinho de estratégia prática, né? Ah, mas o que já foi feito aí? Canal de indicação para ativar sem mídia, WhatsApp com jornada. Então, um canal canal indicado para ativar sem mídia paga, WhatsApp com jornada. No Brasil é muito forte o WhatsApp, e poucas pessoas às vezes exploram da forma correta. E quando eu falo da forma correta, é que muitos e-commerce exploram o e-mail marketing e o WhatsApp em massa. Então pegar a base toda e disparar o mesmo WhatsApp. E eu sou totalmente contra isso, e uma das primeiras coisas que eu corto quando a gente começa a mentorar algum e-commerce parou, não existe mais envio de massa. Massa ninguém quer a mesma comunicação. Ninguém quer receber um e-mail ou um WhatsApp que sabe que a comunicação é a mesma para todo mundo, porque não tem uma sinergia, não tem um diferencial. Então eu gosto muito de trabalhar com a parte de segmentação no WhatsApp, com jornada. Por que com jornada?
porque tu tem um histórico dele, né? Hoje ele na Praxis a gente consegue ver a nossa matriz RFM, a gente consegue ter uma noção de histórico, então a gente consegue saber, por exemplo, é diferente tu receber um WhatsApp falando que a tua primeira compra você comprou, vamos trabalhar num e-commerce de camisa, tu comprou a camisa azul, e agora faz muito sentido tu comprar preta, porque a preta combina com uma calça branca e tem sentido na cabeça do cliente. Ele fala, caramba, é isso mesmo. Tá, Lisa, mas como que eu vou saber que ele vai comprar uma camiseta azul e agora ele vai comprar uma camiseta preta? Isso é o estudo que dá para ser feito do que normalmente os clientes da tua marca fazem. Então, o que ele compra por primeiro? Ele compra isso, e por segundo, isso. Então, o cliente que comprou uma vez, eu vou oferecer isso aqui, porque é um padrão que eu encontro nos meus clientes, que eles compram isso aqui na segunda compra. Então, eu vou oferecer isso. Então, existe um aumento de assertividade enorme. Enorme, porque tu vai estar comunicando o que o teu cliente provavelmente quer escutar. Ele não quer comprar a meia, ele quer comprar a camiseta preta, porque ele comprou primeiro a camiseta azul. Então, isso que eu digo que é um WhatsApp com jornada. Então, é realmente tu entender a dor do teu cliente, entender qual é a dor que tu resolve e tu oferecer para ele essa resolução dessa dor no momento certo, com a mensagem certa, para que tenha um alto poder de conversão. Então, todos já praticou essa estratégia em vários e-commerce, e assim, o resultado é absurdo, porque a taxa de conversão vai lá em cima. Porque tu está oferecendo a coisa certa para a pessoa certa, né? Então, realmente é mudança de jogo total, e pode fazer grande diferença aí no teu canal de aquisição, ou até mesmo na parte de retenção aqui, a gente migra mais para uma retenção, mas eu acredito que sejam todos os pilares aqui muito interligados, porque é uma jornada única, né? A gente não consegue separar aquisição, retenção e monetização, é uma jornada única, a gente pensa num cliente só, então ele tem que passar por todas as jornadas para fazer sentido ele ser um cliente do teu e-commerce, né? Até porque e-commerce que vende uma vez só tá fadado ao fracasso, porque não tem como hoje com o custo de aquisição que a gente tem no mercado, né? Então não faz sentido tu vender uma única vez, tu quer que o cliente volte sempre, né? E aqui eu coloco os primeiros passos, então, para estruturar um canal com inteligência, entender a jornada do cliente. Eu sempre falo, tu tem que ser louco pelo teu cliente, entender ele do ponto do início ao fim, revirar ele de cabeça para baixo. A gente implementa muita parte de estratégia de CP, que para mim é mudança de jogo, né? Ou quando tu sabe realmente o que teu cliente quer, como ele quer, quando ele quer, né? Quando tu sabe essas premissas, tu sabe o jogo, tu começa a jogar o jogo que o teu cliente quer e não o jogo que tu imagina. Eu imagino que meu cliente... Não é imaginar, vai lá e faz a tua pesquisa com o teu cliente. Isso não é uma vez, é mensalmente, é de 15 em 15 dias, né, fazer isso. Então, é entender realmente a jornada do cliente, o que ele compra, como ele compra, com qual frequência ele compra, como ele quer comprar, como que ele quer ouvir falar de ti. Criar uma promessa clara de entrega real e automatizar com propósito, né? Então, qual é a proposta do canal, né? E depois entrar com uma parte muito importante, mas eu sempre falo que a inteligência artificial, automatizar com propósito, a gente sempre fala, nossa, a inteligência artificial está mudando o jogo, e realmente está mudando o jogo, né? Existem empresas sem a inteligência artificial e empresas com inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela não substitui a estratégia. Uma inteligência artificial sem estratégia não vale R$1, né? Então, assim, automatizar com a estratégia bem feita para o canal. Então, é entender a jornada do cliente, é ter uma promessa clara, uma entrega real da estrutura para o teu cliente e automatizar isso com a forma mais prática, enfim, com o canal mais prático para entregar isso da melhor forma possível, né? E aqui é a diferença entre testar o canal e construir um canal escalável. Isso é muito importante também, porque uma vez que a gente fala em aumento de canais de aquisição, parece uma coisa super
nossa, é isso mesmo que eu vou fazer, né? Vou abrir meus canais de aquisição. Mas não é algo simples de ser feito, né? Fácil. Simples ele é, fácil ele não é. Então eu gosto muito de teste é tático, construção é estratégico. Então, testar pequeno, MVP, sentir o que o teu cliente adere e o que o teu cliente não adere, testa pequeno, depois escala. Então, testa. Quando vê que tu tem algo validado, um MVP validado daquele canal de aquisição, escala, porque daí passa a ser estratégico, né? Canal precisa ser mensurado e otimizável. Não existe nada, nenhum canal que possa falar não é mensurável. Se ele não é mensurável, ele não é um bom canal de aquisição. Não existe, mas é porque ele é branding. Alguma métrica dentro do branding ela pode ser acompanhada. Nem sempre será vendas, nem sempre vai ser conversão, nem sempre vai ser valor monetário, talvez seja impacto de marca, talvez seja, enfim, diferentes pontos, mas um canal ele sempre precisa ser mensurável e otimizável. E daí entra a Praxis aí, que é um braço direito absurdo aí na parte de dados, né? Então eu entro até aqui no ponto que por que só ampliar canais não basta, né? Porque existe a necessidade absurda de leitura de dados. Então, por exemplo, eu comecei a abrir um canal de aquisição de influenciadoras, super promissor. Mas assim, eu não rastreio nada, eu só mando caixinha de seeding para essas influenciadoras, mas eu não rastreio nada. E aí, o que teu canal disse? Não, mas eu tô com mais um canal, Elisa, tá ótimo. Então, mas e o que teu canal tá dizendo? Né? Então, assim, a primeira coisa é estruturar uma forma de rastreabilidade disso. Mas não dá para rastrear 100%, porque eu mando para algumas, elas não usam cupom. Tudo bem, mas as que tu rastreia, qual é o retorno que tem? Né? Então, a necessidade da leitura de dados. Então, ela tem um cupom, o Praxis faz isso muito bem, tem lá um painel só de cupom de desconto lá, né? Cria um padrão das tuas influenciadoras, então tu vai conseguir filtrar por esse padrão, vai ver tudo que veio de influenciadora. Abre o painel lá, o que tu faturou nos últimos 7 dias de influenciadora. Putz, faturei 100 mil reais. Beleza, qual é o teu faturamento total? 200, 50% tá vindo de influenciadora. Belo canal. Quanto que tu investiu? Investi tanto, voltou tanto. Mas eu não consigo rastrear tudo. Não tem problema. Nem o gerenciador de anúncio te dá o retorno fidedigno de dados, mas começa pelo menos com alguma leitura de dado para que dá pelo menos um norte para saber também aonde alavancar, aonde colocar mais força, aonde colocar mais dinheiro, nem sempre dinheiro, mas esforço de time, de estratégia, enfim, de 1000 coisas que envolvem uma construção de um novo canal, né? Sempre tá atento à complementaridade dos canais, o quanto um encaixa no outro. Eles são caixinhas separadas, como eu falei lá no início, mas um tem uma conexão muito grande com a outra e como um pode ser alavanca para o outro. Isso é muito importante, né? Como um canal de indicação, como de influenciadores, pode ser alavanca para um canal de indicação. Talvez a própria influenciadora vai falar do canal de aquisição e isso vai dar um match, um vai alavancar o outro, eles vão ser complementares, né? Isso é muito importante, essa sinergia entre eles, né? E eu trago aqui muito como a Praxis ajuda na virada de chave. Então ela tem uma visão muito centralizada, eu consigo ver tudo que eu preciso de dados numa plataforma só. A clareza de gargalos e oportunidades, aqui entra muito a parte que a gente está pautado muito na aquisição, mas entra muito a parte de retenção, né? Qual é o canal que mais retém? Né? E aí, se existe um canal que retém 35% e outro canal que retém 20%, qual que tu vai apostar? Tu vai apostar no que está retendo 35%? Porque retenção é o jogo do e-commerce. Quem não retém não cresce, né? Então essa clareza de gargalos é muito importante e a tomada de decisão fundamentada em dados, né? Então para os nossos mentorados lá eu falo, se hoje um dono de e-commerce, um gerente de e-commerce
está tomando decisão estratégica sem estar pautado em dados, ele está cometendo um erro gigantesco, porque o achismo, ele leva muita gente para o buraco, muito. Eu acho que o canal de influenciadores vai dar certo, eu acho que o canal de aquisição... Não, eu acho que o meu negócio, ele só vive mesmo do tráfego pago. O eu acho, ele é realmente muito, muito, muito perigoso. Então, a importância de estar sempre pautado em dados é fundamental, principalmente para conseguir estruturar todos os canais e conseguir ver realmente qual é o que tem o maior peso, o peso mais significativo para a tua operação e colocar o maior esforço lá. Né? Então, esse é a parte da importância do dado. Né? O que muda quando a gente passa a pensar na aquisição como estratégia? Aplicando toda essa ideia, todas as ideias anteriores que a gente vem falando aí, o que muda? O que muda o jogo do e-commerce quando a gente passa a estruturar a estratégia muito focada em canal de aquisição, retenção e monetização? Não esqueçam dos outros dois, por favor, gente, porque de nada adianta a aquisição se não tiver retenção e monetização. Então, o que muda? Uma previsibilidade e segurança no crescimento, né? Tu é mais previsível e tu não depende só de uma plataforma que pode cair a qualquer momento, ou tem a oscilação que tem, né? Tu não depende mais só disso. Tu tem uma liberdade de dependência de campanhas, então teu e-commerce passa a deixar de viver campanhas, que é muito quem é pautado em tráfego pago, vive campanhas, então a campanha com o vídeo tal não deu certo, porque o CAC ficou alto, não teve CTR ruim, enfim, aumentou CPM absurdo. Então, assim, fica a refém daquelas campanhas, então tu passa a ter liberdade e tu passa a ter mais estabilidade dentro do teu e-commerce. Deixa de ser um e-commerce frágil e passa a ser um negócio inteligente, com previsibilidade, né? Então, o que eu venho aqui para finalizar nossa aula? Pense como dono, não como gestor de tráfego. É muito importante. Até alguns donos estão com a cabeça de gestor de tráfego. Muda o mindset disso. Criativos próprios. Então, eu sempre falo que canais de aquisições bem desenvolvidos, eles passam a ser ativos da empresa. Né? Um canal de indique ganhe bem estruturado, não é só para colocar lá no checkout um link para indicar e ganhar, não, é um trabalho, é uma estratégia mensal de como ampliar esse canal, né? Então, desenvolve o canal que ele passe a ser um ativo da empresa, use dados para tomada de decisão, gente, sem dado, nada vale, nada, né? E o crescimento, ele exige método e não mágica. Então, não existe fórmula mágica, não existe o canal milagroso, não existe o canal que mais rentabiliza, não existe o canal que vai te dar 7 dígitos em 3 dias. Não existe isso, gente. Não existe. A realidade do mercado é que o crescimento exige método e não mágica. Método vem de teste, análise, melhorias. Teste, análise, melhoria. Até tu encontrar realmente algo que se torne escalável dentro do seu negócio. Mas isso exige realmente um caminho aí para ser trilhado, certo? Então, gente, a minha mensagem principal, eu acho que foi repassada, que é, se você hoje é um dono de e-commerce, um gestor de e-commerce, passe a olhar com outros olhos para os seus canais de aquisição, amplie eles com sabedoria, pautado em dados e transforme o e-commerce de vocês hoje, que pode ser um negócio super frágil, em um negócio inteligente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais aí da nossa mentoria, a gente vai deixar um link aqui no vídeo, que é o nosso formulário. Preencha lá para a gente bater um papo sem compromisso, para ver em que ponto a gente pode tá agregando aí para a sua operação, certo? Prax, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar falando um pouquinho desse pedacinho do e-commerce que é o canal de aquisição, e principalmente obrigado por deixar sempre as portas abertas aí da Prax para
melhoria de plataforma e deixar a Praxis ainda melhor do que já é. Certo? Obrigado, gente, pela atenção e uma boa noite para todo mundo.